relação da Santa Ceia com o batismo é muito forte. Porque sem batizar, não pode tomar Santa Ceia. Amém? Mas por que não pode tomar Santa Ceia se não batizar? Para que todo mundo venha saber disso, nós temos que voltar no início. Porque as pessoas hoje em dia mais não vivem da base bíblica, do início. Eles não querem mais. Eles passam por cima da palavra, eles passam por cima das páginas, das palavras dos profetas, dos homens de Deus, dos apóstolos. Amém? Mas aqui não, nós temos compromisso com a verdade, com a palavra. Então, para que nós venhamos saber, abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo de número 3. E também tem Marcos e Lucas. Lucas, capítulo de número 3, versículo de número 1 ao... Glória a Deus, aleluia. Vamos analisar a Sagrada Escritura. Aleluia, bendito é o Senhor. Oh Deus de glória. Aleluia, Jesus. Vem, papai. Aleluia. Mateus capítulo de número 3 e João. Vamos observar a base bíblica, o início para vocês entenderem. Olha só o que diz aqui, ó. Versículo de número 3 de Mateus. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Amém? Todo mundo sabe aqui quem é João Batista? Vocês sabem que João Batista era primo de Jesus Cristo, filho de Isabel e do sacerdote Zacarias. Então a gente observa que ele veio preparar o caminho. João Batista veio preparando o caminho. Como que ele preparou o caminho? Direitou as veredas, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Então o que João Batista implantou primeiro? Uma das coisas principais: o batismo para arrependimentos de... Então vamos ver aqui o que o texto diz. E eram, olha só, versículo de número 5. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao rio Jordão. Ok? E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Então pera aí. Então João ia batizar e o povo confessava o pecado. Amém? Agora quem confessa pecado pratica? Então peraí, João vinha batizando e o povo confessando pecados. Amém? Versículo 6. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. E vendo ele a multidão dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produz, pois, frutos dignos de arrependimento. Então a pessoa, para ser batizada, ela tem que produzir fruto de... Então ela tem que confessar pecado, produzir fruto de arrependimento, que é as obras que a pessoa faz, não é mais a prática pecaminosa, e depois é batizado. Amém, igreja? Então por que batizam fumando, bebendo e na prostituição, e pessoas que são ajuntadas e não são casadas? Amém? Estão pisando nas páginas da Bíblia e Deus vai vir cobrar com ira, furor, ódio deles. Amém, igreja? Aí o texto vai dizendo assim, ó, versículo 9: e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Dizendo: não adianta, meu filho, vocês pensam que são filhos de Deus, fariseus, mas vocês não são.
Até dessas pedras aqui, Deus pode fazer filhos de Abraão. Amém? Aleluia. Não pensa que é tudo, não. Se vocês continuarem nessas práticas do erro, Deus vai cobrar do mesmo jeito. Ele está dizendo. E ele diz: e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada. Então todo aquele que está produzindo mau fruto, que é vícios, mau fruto, que é erro, pecado, que é coisas que é antibíblico, que não vem de Deus, ou melhor dizendo, que é pecado diante de Deus, ele está produzindo frutos maus, e Deus não recebe esse batismo, amém? Então peraí, gente, o que estão fazendo nos dias de hoje? Está ficando louco o povo? Estou falando do princípio, eu estou falando do início, de quem veio batizar. E ele disse assim: e eu em verdade vos batizo com água para arrependimento. Meu Deus, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua mão tem a pá e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga, ou que nunca se apagará. Amém? Aí vem João de novo, em Lucas capítulo de número 3, meu Deus do céu, falando a mesma coisa, dizendo assim, ó, aleluia, capítulo 3, versículo 3, para nós ganharmos mais tempo. E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Então peraí, ele veio pregando o batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Ele veio pregando, olha que diz, ele percorreu toda a terra do Jordão, ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecado. A pessoa arrepende, ele prega o batismo para eles, como eu estou pregando aqui agora. A pessoa se arrepende dos seus pecados e depois é batizada. Mas espera aí, e nunca, quem arrepende de pecado, pratica novamente? Aleluia. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito disso. Abra sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Carta aos Romanos, capítulo de número 6. Olha o que vai dizendo a palavra de Deus. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante? Aí ele vem dizendo: de modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o ponto de interrogação aí. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele está dizendo assim: como que nós vamos viver no pecado se nós já morremos para ele? Ou vocês não sabem que quando nós somos batizados com Jesus na sua morte? Como Jesus foi pendurado no madeiro e morreu, quando você é batizado na água, você é batizado na morte de Jesus. Amém? Então você morre com ele lá na cruz. Um só sacrifício que ele fez por você. Ele não morre 2, 3 vezes, 4 vezes. Ele morreu só uma, diz em Hebreus. Não tem como ele morrer de novo por você. Então é só uma vez que você é morto lá nas águas. Então ele vai lá e morre. Você vai e morre nas águas. Olha só. Ou não sabeis que todos quando fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Você é sepultado lá, quando está lá dentro, submerso. É rápido, mas é submerso. Para que, como Cristo ressuscitou pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
Ou seja, quando você é submerso na água e ressuscita, levanta uma nova criatura, você também é ressuscitado com Cristo Jesus para viver agora em novidade de vida, não ser mais aquela pessoa. Como pode uma pessoa que está em adultério, está em fornicação, está em bebedice, está em glutonaria, em coisas que o mundo, aleluia, o prendem, morrer e ressuscitar da mesma forma? Jesus ressuscitou em corpo glorificado. O texto está falando isso, que quando agora somos mortos na água, ressuscitamos uma nova criatura. A pessoa não pode ser a mesma. Por isso que João veio lá atrás dizendo: arrependei-vos, para que depois venha a ser batizado. Nunca mais pratique essas obras. Produz frutos de arrependimento. Qual que é o fruto de arrependimento? Não praticar mais aquelas obras do passado e praticar agora as boas obras de Deus. Amém, igreja? É isso. Vocês estão entendendo? Porque a Bíblia diz isso. Agora vivemos com Cristo em novidade de vida, porque quando Ele ressuscita, não há bactéria, não há fungo, não há pecado, não há micro-organismo, não há nada que aproxime de Jesus. O corpo dele é santo, ele é puro, ele é santo agora, aleluia, mais santo que já era ainda, misericórdia. A morte não tem poder sobre a vida dele. Então é isso que tem que acontecer com o homem quando é batizado nas águas. Para quê? Para depois tomar a Santa Ceia. Amém, igreja? Porque agora, depois que você resolve e é batizado e se torna agora apto a tomar, você vai se tornar apto a tocar no corpo de Cristo, que é santo. Amém? Porque é santo. Ainda a Santa Ceia é santa e nunca vai deixar de ser santo. Nunca. Eles podem fazer o que eles quiserem aí. Sabe o que está escrito em Mateus capítulo de número 13? Mateus capítulo de número 7, melhor dizendo, versículo de número 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz, e poucos são que entram por ele. Amém? O verso 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ele. Versículo de número 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são o que entram por ele. Versículo 14. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à salvação, e poucos são o que encontra essa salvação. Lá fora, sabe o que eles estão fazendo dessa forma aí? Querendo alargar o caminho que é estreito na marra. Mas pode arrumar construtora, pode pôr dinamite na porta, pode tentar arrombar. Essa porta ninguém destruirá. Ninguém entra se não for, aleluia, estreita. Ela é estreita e ninguém entra. De qualquer maneira. Amém, igreja? Quem fez essa porta foi Deus. Aleluia. Quem é que pode, aleluia, arrebentar e alargar? Mas tem gente tentando alargar. Não, ele falou: não se preocupe, tem a porta larga e a porta estreita. Essa é a porta estreita, de negarmos as nossas vontades lá do mundo lá fora, os desejos carnais e as coisas, e ser batizado para tocar na Santa Ceia. Amém, igreja? Aleluia. Agora vamos saber mais. Abra sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Primeiro João diz que nós devemos produzir fruto de arrependimento para ser batizado. E uma coisa importante é que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, a gente vai ver o que leva nós a sermos batizados. Amém? Vamos falar de um homem que era centurião. Olha só,
havia em Cesareia um varão por nome de Cornélio. Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Amém? Esse homem não era cidadão de Jerusalém, ele era estrangeiro. E estrangeiro para o povo de Israel era impuro. E só que esse homem aqui tinha o quê? Ele tinha qualidades que o povo de Israel não tinha. Por isso que Deus expandiu o plano de salvação. Falou, não, fui chamado por um povo que não me conhece. Eu fui querido por um povo, aleluia, que nem sabia quem eu sou. Por isso que Deus expandiu. E o povo de Israel fez aquilo que fez com Cristo Jesus. Claro, a gente tem que agradecer a Deus que esse plano de salvação foi expandido. Olha o que diz aqui. Que homem era esse? Versículo 2. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua, e qual fazia muitas esmolas e de contínuo orava a... Espera aí, meu filho, as qualidades do homem para ser batizado. Era um homem que era centurião. Ei, ele era ímpio. Aqui está falando que ele não tinha nem Deus, ele não tinha nem aceitado Jesus, não. Era homem ímpio. Tem homem ímpio lá que está sendo mais fiel que os crentes dentro da igreja. Amém? Só que não é sinal de salvação. Ele orava, olha só o que a vida dele era, ó, piedoso, temente a Deus. Meu Deus do céu, esse homem era bom mesmo. Sabe quem teme a Deus? Sabe o que está escrito aqui, ó? O princípio da sabedoria é o temor ao... Então significa que ele olhava a Torá, ele ouvia a palavra que era do Velho Testamento, e mesmo assim, aleluia, não era salvo. Amém? Era temente a Deus com toda a sua casa. O homem era centurião, cuidava de quem? 100 soldados. Ele era o cabeça, ele era o comandante deles ali, era um centurião, cuidava de 100 soldados e ainda tinha tempo de pôr a casa na presença de Deus. Tá bom? Isso aí é por isso que diz que trabalha demais, não consegue doutrinar filho e esposa. Tá? Centurião, homem que não parava, era temente a Deus e cuidava de soldados e ainda tinha a casa em sujeição a Deus. Amém, igreja? Como que o homem tem que ser batizado? Vocês estão entendendo? Aí ele diz aqui, ó, o qual fazia muitas esmolas, ou seja, ao povo. O que ele fazia? Muitas esmolas. Era homem que era o quê? Ativo na obra. Ele ainda pegava e abençoava. Ele ainda tirava do dele para contribuir. Ele produzia frutos de arrependimento. Amém, igreja? Bons frutos. Para ser batizado tem que estar nesse nível. Aleluia. O texto vai dizendo mais. E de contínuo orava. Meu Deus do céu. A Deus. Era homem que orava. Você acredita que esse homem ainda ia para o inferno? Ainda poderia não ser salvo? Aleluia. Sabe por quê? Porque não foi batizado. Jesus já tinha ressuscitado. Ele não foi batizado. Então eu estou dizendo o quê? Que o homem, aleluia, ele tem que estar nesse nível para ser batizado. Ele tem que ser temente a Deus, homem e mulheres, todos, homem no geral, temente a Deus, trabalhando lá fora, mas cuidando que a sua casa chegue a Deus. Homem que contribua, esteja apto também na obra a contribuir. Homem que continuamente venha orar ao Deus vivo. Aleluia. E ele venha ser temente a Deus. Aí ele é batizado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Se estiver apto, é assim. Aí o texto diz: e este a quase a hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. É só até aqui. Sabe o que aconteceu?
O homem desse, sabe o que aconteceu com ele? Vê se o anjo ficava aparecendo ao povo de Israel nessa época de Cristo. O anjo foi aparecer ao ímpio lá fora, o que orava continuamente, o que era temente a Deus. Anjo aparece a quem é temente a Deus, a quem ora, a quem é idôneo, a pessoa que tem amor, uma pessoa que é verdadeiramente pura. Aí o Deus vai falar: não, peraí, esse aqui eu não posso deixar morrer. Então a palavra de Deus vai dizendo que o anjo apareceu a ele, Pedro veio e pregou a ele. Antes que ele terminasse a mensagem, todos naquela casa foram batizados pelo Espírito Santo de Deus. Quando eles recebem o Evangelho, eles são impactados, o Espírito Santo toma eles, são batizados pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus está dizendo: ei, se você, aleluia, pode ser batizado antes ou depois do batismo, mas se você, aleluia, tem a capacidade de ser batizado antes de ser batizado nas águas, é melhor ainda para você. Amém, igreja? Aleluia. E depois também, porque o Espírito Santo se aposta não é pelo batismo das águas não, e nem por você estar tomando Santa Ceia, é pelo seu coração e a forma que você é. O Espírito Santo se apodera de você e te batiza, aleluia, amém? Por quê? Porque acontece de prostitutas aceitarem Jesus, ser batizada na hora. Acontece do drogado, cativo e oprimido vir para a presença de Deus, vir rastando, aleluia, de joelhos no altar, chorando por aquela mensagem de arrependimento e ser batizado na hora pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é derramado, amém? Não é pelo batismo nas águas. Aí ele fala assim, Pedro: como podemos negar o batismo nas águas para essas pessoas que foram tomadas pela glória de Deus, pelo batismo de Deus? Então vamos logo batizar eles agora. E batizam todos naquela casa, amém, igreja? Mas olha quem eram aquelas pessoas, como elas eram por dentro. Contínua oração, povo temente a Deus, povo que contribuía, que tinha a vontade de cooperar e continuamente estava nas orações com Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aí há o mistério do batismo nas águas. Aí há como a pessoa ser batizada. Glória a Deus, aleluia. E o batismo é para arrependimento de pecado, para a pessoa ser uma nova criatura. Uma nova criatura é diante de Deus. Amém? Então jamais nós podemos pegar e batizar uma pessoa que não está apta a ser batizada. Ela não saiu do pecado, ela não saiu ainda das coisas que aprendem. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, bendito é o Senhor. E tem pastores aí dizendo que batismo dá força para as pessoas saírem do pecado, é mentiroso. Amém? Conheço pessoas que foram batizadas fumando, até hoje está fumando. Conheço pessoas que foram batizadas no adultério, até hoje não casou, está do mesmo jeito. Quem não conhece pessoas aqui assim, mentirosas, não dá força a nada? A pessoa, irmão, para sair do pecado, tem que ser dela mesma. Aí Deus te dá a força para isso. Amém? Batismo na água não vai dar força para você sair do pecado, não. É mentira. Aleluia. Bendito é o Senhor.